Surador de Ossos. Havia uma aldeia esquecida no interior do Brasil, escondida entre morros cobertos de névoa e mata fechada. Seu nome ninguém mais lembra. Talvez porque os poucos que sobreviveram se recusem a pronunciá-lo. Era um lugar pequeno, simples, habitado por gente de fala baixa e olhos inquietos. Um traço marcava a região: o silêncio. Não o silêncio comum da natureza, mas um silêncio que parecia imposto. Até os ventos passavam por ali em silêncio. Não havia cantos de passarinho ao amanhecer, nem cães latindo ao longe. Era como se algo os calasse, como se ali não se devesse fazer barulho demais. E havia uma regra: nunca fale seus segredos à noite. Foi num dia morno de agosto que chegou o forasteiro. Ninguém soube seu nome. Era um jovem antropólogo, curioso com as lendas regionais, interessado em estudar o medo cultural das pequenas vilas. Chamava-se Eduardo Vieira. Com sua mochila cheia de cadernos, gravadores e câmeras, ele se instalou na única pensão do lugar. Era educado, cético e ria das advertências dos moradores. Todos o alertaram para não sair à noite, não fazer perguntas demais e, sobretudo, não contar nada íntimo depois que o sol se pusesse. Mas Eduardo, claro, era da cidade. Achava tudo aquilo apenas superstição. Até que começou a ouvir os sussurros. Na segunda noite, por volta das 2 horas da manhã, Eduardo acordou com uma voz fraca chamando seu nome. Edu, Ardo. Ele se levantou de um salto, suando. Abriu a janela, nada. Saiu no corredor, silêncio. Voltou para a cama. Quando se deitou, a voz veio de novo, dentro da parede. Você lembra do que fez com ela, hein, Eduardo? Era a voz de uma mulher, mas ele não reconheceu. Uma velha chamada Dona Maura, de 93 anos, aceitou falar com ele. Mas com uma condição: ele não poderia gravar. Ele foi gente um dia, disse ela. Curandeiro. Chamava-se Benício. Tratava os doentes quando ninguém mais queria. Na sexta noite, Eduardo sumiu. Encontraram o quarto revirado. No espelho rabiscado com carvão. Não tem como calar o que ele já escutou. Ele foi achado 2 dias depois, na beira do açude seco. Estava em posição fetal, olhos abertos, mas sem expressão. Não falava, não piscava. Foi internado num sanatório estadual, diagnosticado com psicose grave. Porém, médicos e enfermeiros começaram a relatar distúrbios no local. Vultos nos corredores, vozes durante a noite, pacientes que começaram a repetir sem explicação. Ele ouve, ele escuta tudo. 7. O contágio. Eduardo morreu 1 mês depois. O corpo parecia normal, mas os ossos estavam mais finos que o normal, como se tivessem sido desgastados por dentro. Seu diário foi confiscado, mas uma cópia digital acabou circulando na Deep Web. Lendas urbanas dizem que quem lê até o fim começa a escutar sussurros nas paredes. A entidade agora não está mais presa à vila. Ela escuta de qualquer lugar, de onde houver gente que carrega culpa, segredos, trauma. Ele se aproxima, devagar. E quando você começa a ouvir sua própria voz, se você sentir que alguém está te observando quando estiver sozinho, se os espelhos começarem a refletir coisas que você não sente, se à noite você ouvir uma voz rouca dizendo seu nome, como se estivesse atrás da parede, não responda, não fale, não pense em segredos. E acima de tudo, nunca diga em voz alta o que você teme, porque o sussurrador de ossos já está escutando. 3 meses após a morte de Eduardo Vieira, uma jovem jornalista chamada Carolina Peçanha, de 29 anos, recebeu um pacote sem remetente. Dentro dele, um pendrive e uma carta escrita à mão. Se você está lendo isso, então ele ainda está escutando. Você precisa contar essa história. Mas não leia os arquivos em voz alta. Nem pense demais neles. Apenas publique, ou ele vai ouvir. Você também. E vê. A curiosidade profissional venceu o medo. Carolina abriu o pendrive e encontrou áudios, vídeos e um diário escaneado. Tudo era assustadoramente coerente com os boatos. Gravações de sussurros, rabiscos com símbolos estranhos e relatos de alucinações. Nos dias seguintes, ela começou a sonhar com corredores de ossos. Com uma criatura que andava atrás dela, curvada, murmurando coisas que ela nunca dissera a ninguém. Um segredo específico a atormentava. Algo de sua adolescência, uma lembrança reprimida. Ela tentou seguir sua vida.
mas os sussurros ficaram mais claros. Determinada a entender se aquilo era algum tipo de farsa elaborada, Carolina viajou até a antiga vila de onde Eduardo veio. Lá, encontrou ruínas. A maioria das casas havia sido abandonada. A vegetação começava a engolir as construções. A igreja estava trancada. Mas na escola antiga, ela encontrou um quarto murado com símbolos entalhados. E no meio do chão de madeira podre, uma marca de queimadura em forma de círculo. Lá dentro, Carolina teve sua primeira crise real. Começou a ouvir vozes dizendo: "Você deixou ela morrer, lembra? Foi culpa sua. Você sabia que ela estava mal." As vozes se tornaram gritos. Ela desmaiou. Carolina acordou num hospital público em outra cidade. Disseram que a encontraram caída na estrada, sem ferimentos, mas, com 18 costelas quebradas, sem nenhuma explicação física possível. Os médicos achavam que ela sofrera algum tipo de colapso, mas ela sabia. Ele a tocou. Nos dias seguintes, Carolina mergulhou nos próprios registros e descobriu algo que Eduardo nunca percebeu. Todas as vítimas do sussurrador tinham algo em comum. Todas haviam sobrevivido a um trauma onde alguém morreu, e elas carregavam a culpa. Foi aí que tudo fez sentido. O sussurrador não era só uma entidade. Era o eco da culpa humana. Uma manifestação da dor não dita. Ele não ouvia palavras. Ele ouvia silêncios. O que você não fala, o que você reprime. E quanto mais você tentava esconder, mais ele ouvia. Na última gravação de Carolina, recuperada meses depois por investigadores, ela está sozinha, trancada em seu apartamento. A câmera treme, ela chora, ouvem-se sussurros por toda parte. Então ela diz, num tom quase infantil: "Eu era só uma criança. Eu achei que ela estava fingindo. Eu não sabia que ela ia se matar naquela noite. Eu fiquei com medo de contar para alguém. Eu fingi que não vi o bilhete." Um silêncio absoluto toma a gravação. Até que uma figura aparece no canto da imagem. Encurvada, magra, sem olhos. O sussurrador de ossos. Ele apenas escuta. Carolina começa a rir. Rir como se estivesse livre. Então para. Encara a câmera. E sussurra: "Agora é com você." A gravação termina. Final revelador. O governo nunca divulgou as imagens, mas dizem que após a morte de Carolina, os arquivos passaram por mais 3 jornalistas. Todos enlouqueceram em menos de 40 dias, até que um analista de dados percebeu algo escondido nos áudios. Todos os sussurros, quando desacelerados e sobrepostos, formavam uma única voz, a voz da própria vítima. Era como se elas estivessem se torturando. Como se o monstro fosse só um reflexo mental personificado pela culpa extrema. Como se o sussurrador nunca tivesse existido fora da mente. Mas aí vem a tragédia. Isso só acontecia quando a culpa era verdadeira. A entidade não matava inocentes, só ouvia, escutava e esperava a pessoa se destruir por dentro. Então a pergunta final ficou: se o sussurrador aparecer para você, você tem certeza de que é inocente? Epílogo para quem está lendo isso agora. Você terminou de ler. Talvez você esteja sozinho. Talvez tenha lembrado de algo. Um momento em que poderia ter ajudado alguém e não ajudou. Algo que nunca disse. Algo que carrega até hoje. Talvez tenha escutado um barulho vindo do canto da sala. Ou foi só sua imaginação. De qualquer forma, não pense demais nisso. Ele pode estar escutando.